Eita, como é isso, gente? Boa noite. Bem, essa última parte de humilhação, falando sobre humilhação, aí tem que dizer como se humilhar, né? Aí vem aqui, ó. Humilhar-se a si mesmo é tornar-se servo e serva de Cristo, tomando sobre si o jugo de Jesus, rapaz. Mateus 11:29. O verdadeiro significado de humilhar-se a si mesmo, a si mesma, consiste em crer em Cristo, que tira o pecado do mundo. Cristo humilhou a si mesmo quando obedeceu ao Pai como um servo e entregou-se aos pecadores. O homem humilha-se a si mesmo quando obedece a seguinte ordem de Cristo. Homem e mulher, né? Entre aspas. E chamando assim a multidão, com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesma, mulher, e tome a sua cruz e siga-me. Parece Marcos 8:34. Negar a si mesmo é o mesmo que humilhar-se a si mesma, pois após sujeitar-se ao senhorio de Cristo, o homem e a mulher, né, deixam de fazer a vontade do seu antigo, da sua antiga Senhor, Senhora, para fazer a vontade de Cristo, humilhar-se a si mesma, e resignar-se à condição de instrumento a serviço do Senhor. Entre aspas, nem tão pouco apresenteis o vosso membro ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, né? E o vosso membro a Deus como instrumento de justiça, para Romanos 6:13. Até que entre aspas, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis, parênteses, Gálatas 5:15. Isso falou já noite na igreja. A carne e o espírito militam contra o outro, brigam. No momento em que a cristã torna-se discípula de Cristo, conhecendo a verdade, significa que, como servo e serva, a cristã renegou a sua vida herdada de Adão, que na verdade é morte, separação de Deus, e tomou a sua própria cruz, seguiu após Cristo, morreu com ele e ressuscitou uma nova criatura pelo poder de Deus, tornando-se serva da justiça. Tá vendo aí, ó? Nova criatura é morte da natureza rebelde. Para um homem e mulher, né? Humilhar a si mesmo, basta que é em Cristo. Se faz serva, obedecer a ordem de Deus, crendo no enviado de Deus, entre aspas. Não sabeis vós que é quem vos apresentar por serva, para lhe obedecer, sois serva daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É uma pergunta. Aparece em Romanos 6:16. Para humilhar-se a si mesmo é imprescindível crer no enviado de Deus, pois este é o mandamento de Deus aos servos e servas. Entre aspas, Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Em João 6:29. Antes de que em Cristo, um homem, a mulher também, né, um servo e serva do pecado, após obedecer de coração a doutrina de Cristo, conforme o modelo passado pelos apóstolos e profetas, o crente e a crente torna-se servo, serva da justiça. Tá vendo aí? Justiça, coisa de Deus. Aí tem entre aspas, entendeu? Eita, eu passei direto aqui. Deixa eu só dar uma rodinha. Tá certo. A maior humilhação da antiguidade era alguém se fazer serva, deixando de lado a sua autodeterminação para submeter-se ao mando de outrem. Quando um homem atende ao mandamento de Deus, que é crê em Cristo, se faz servo, ou seja, sai fora do arraial e sofre com Cristo, o vitupério da cruz, em parênteses Hebreus 13:13. Homem e mulher aqui, né? Com certeza. Um homem gerado de segundo Adão, que está sujeito de Deus, morre, é sepultado e ressurge dentre os mortos, uma nova criatura. Como consequência, o novo homem é exaltado, pois ressurgiu com Cristo, uma nova criatura. Agora Cristo recebeu e compartilhará com todos os cristãos, entre aspas, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós. Né? Eita, pô, agora saiu. Só um instante. Me perdendo aqui no texto, vou ler de novo essa parte. A parte que é onde eu... Cadê? Um homem gera segundo Adão, que estava sujeito à ira de Deus, morre, é sepultado e ressurge dentre os mortos, uma nova criatura, como consequência, um novo homem exaltado.
por ressurgir com Cristo, uma nova criatura. A glória que Cristo recebeu é compartilhada com todos os cristãos, entre aspas. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, João 17, 22, que eu parei aqui, ó. Aí um como nós e o resto. Um como nós somos um. Em parênteses, João 17, 22. Correção feita, né? Quando lemos o seguinte salmo, entre aspas, ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo conhece de longe. Conhece, né, de longe. Entre parênteses, Salmo 138, 6. Deve considerar que o humilde é aquela que se submete ao senhorio de Deus, obedecendo, e o soberbo aquele que não se submete. Tem mulher soberba, não é só homem não. É que vocês são mais soberba que um homem, porque não parece, mas mulheres assim. Uma mulher assim, né? Que Deus cuide dela e cuide nela. Um exemplo de soberba encontramos no rei Saul, que após receber uma ordem de Deus para exterminar os malequitas, usou por si mesmo preservar a vida do rei Agag, e o melhor dos bois e das ovelhas, para 1 Samuel 15, 8 a 9. Essa liberação de Saul e do povo foi soberba, mas se tivesse exterminado todos os amalequitas, seria humildade. Na escritura, a humildade está para a obediência, assim como a soberba está para a desobediência. Observe o verso seguinte, entre aspas, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiqueis a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com teu Deus? Uma pergunta, me parece. Malaquias 6,8. O que Deus exige do homem? Outra pergunta. A obediência é o que é o mesmo que andar humildemente com Deus. Quando o homem reconhece que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, que os homens pela fé em Cristo são justificados gratuitamente, a soberba é excluída como se lê. Homem e mulher, né? Com certeza. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificadas, né? Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, né? Aí vamos dar oportunidade aqui. É muito ruim, o espaço fica limitado aqui, ó, para fazer vídeo. Spot de selfie é bom. Alguém me arranja spot de selfie? Profissional. Ninguém vai saber adicional. Aí tem dizendo aqui, ao qual Deus propôs para a apropriação, pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele e daquela, né, que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Pergunta. É excluída a resposta. Por qual lei? Pergunta. Das obras? Outra pergunta. Não, mas pela lei da fé. A resposta. Romanos 3, 23, 27. No verso, jactância é orgulho, ostentação, soberbia, né? Ufania, vaidade, vanglória. Mandamento, entre parênteses, lei da fé, quem é quem em Cristo, por qualquer orgulho, vanglória, jactância, porque um homem é justificado por Deus, também segundo a redenção que é em Cristo. Homem e mulher, todos têm direito à redenção. Um cristão, a cristã não pode sentir orgulho? Pergunta. Se for com relação às questões desse mundo, pode sim. Pode orgulhar-se de seus filhos, esposa, amigos, parentes, conquistas pessoais. O apóstolo Paulo, ao escrever Coríntios, demonstrou estar orgulhoso de seus interlocutores, o que demonstra que o orgulho não é uma questão capital, como preceitua a Igreja Católica, entre aspas. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, estou em modo de gozo em todas as nossas tribulações. 2 Coríntios 7, 4. Né? O orgulho tem seus porém. O orgulho mau, o orgulho bom. Mas na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca uma soberba que é capital. O apóstolo dos gentios havia anunciado o evangelho aos Coríntios, e para que os cristãos, né, permanecessem mais nas pisadas do apóstolo, foi enviado Timóteo para preservar a memória dos cristãos, as questões do evangelho. 1 Coríntios 4, 16, 17. Porém, apesar do cuidado do apóstolo Paulo, havia alguns que andavam ensoberbecidos, inchados, ou seja, não eram imitadores do apóstolo dos gentios quanto ao evangelho. Um exemplo proveniente da soberba estava em tolerarem um ingrado que abusava da mulher do seu próprio pai. 1 Coríntios 5, 2. Ou seja, a soberba nesse verso não diz
de orgulho antes do desvio da palavra da verdade, visto que, após reprovar o desvio no verso 6 do capítulo 5 da carta aos Coríntios, o apóstolo demonstra que era necessário remover o fermento velho para serem uma nova massa. Aqui. De modo que fazer a festa com os ázimos da sinceridade e da verdade, o evangelho genuíno, é humildade, e soberba é permanecer com o fermento velho, o fermento da malícia e da maldade. 1 Coríntios 5, 6 a 8. Tiago, ao recomendar aos seus interlocutores que se humilhassem, chama-os de adúlteros e adúlteras. Ora, ele estava escrevendo aos judeus da dispersão, né? Onde que eu dispenso aqui? Dispersão, pessoas religiosas não dadas à promiscuidade sexual como os gentios. Quando Tiago nomeia os seus interlocutores de adúlteros e adúlteras, está enfatizando o desvio deles da verdade do Evangelho e não abordando questões de cunho sexual. Parece Tiago 4:4, Ezequiel 16:35. Em seguida, Tiago destaca que as Escrituras demonstram que Deus habita nos cristãos e que tem ciúmes, por exemplo, Ezequiel 16:52. Normalmente, Tiago cita essa Escritura demonstrando que Deus resiste aos desobedientes e dá graça aos obedientes. Tiago 4:6. Aí aqui agora. Dai os imperativos seguintes: sujeitai-vos a Deus, ou seja, obedeçam, sejam servos e servas de Deus, pois o diabo não pode tocar nos servos e servas de Deus. Chegai-vos a Deus, ou seja, tomai sobre si o jugo de Deus. Limpe as mãos e os corações, quando deixassem, a presunção de que eram filhos de Deus, por serem descendentes da carne de Abraão, veriam as suas misérias, tornando-se humildes, de modo que Deus em Cristo os exaltaria. Tiago 4:10. Mas, como os interlocutores de Tiago continuavam seguindo os seus próprios mestres, que possuíam uma sabedoria carnal e diabólica, Tiago destaca que eram soberbos e soberbas, e mentiam contra a verdade, entre aspas. Mas agora vós gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como está é maligna. Parece Tiago 4:16 e Tiago 3:14. Em resumo, soberba aquela que ensina outra doutrina que não a de Cristo, como silente, aspas. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberba e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, da quais nasce inveja, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. Parece 1 Timóteo 6, 3 a 4. Muita coisa, humilhação. Agora é tudinho. A soberba é uma figura para fazer referência aos homens que se desviam da palavra de Deus, homens e mulheres. Entre aspas, tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados e amaldiçoadas, que se desviam dos teus mandamentos. Salmo 119:21. Entre aspas, tu repreendeste asperamente os soberbos, as malditas que se desviaram dos teus mandamentos. Salmo 119:21. De novo, repeti. Semelhante à viúva, o órfão, o pobre, são figuras que contrapõem a figura dos soberbos, de modo que os humildes, pobres, tristes, são bem-aventurados e soberbos, não. Entre aspas, soberbo, né? O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, né? Mas estabelece o tempo da viúva. Parece. Eita, isso aqui. Não, deixa. Aí tem aqui entre aspas. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos, a soberba pensamento de seus corações. Entre aspas no parênteses. Você não está fazendo mal, mas que bem. Lucas 1:51. Qualquer que presume de si mesmo que tem por pai Abraão, por ser descendente da carne de Abraão, é soberba. Glória na sua riqueza, porém, é um pobre, cego e cega, e nua, entre aspas, como dizem, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és
um desgraçado, uma desgraçada, né? Miserável, pobre e cego, cega e nua. Aparência, Apocalipse 3,17. A humildade não está na pobreza material, e sim em adquirir Deus veste de justiça, ouro provado no fogo, ou seja, obediência à fé. Daí a fala de Tiago, entre aspas. Né? E pois agora, vós ricos, chorai e planteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão padecidas, as vossas vestes que estão com vidas de traça. Para Tiago 5, 1 a 2. Qualquer que não segue os mandamentos de Deus está à mercê da própria vontade, portanto é soberbo e nada sabe. Entre aspas, nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo de soberbo e soberbo. Parênteses, Salmo 123, 4. Vamos ver mais aí. Para humilhar-se a si mesmo, basta tomar sobre si o jugo do Cristo, ou seja, é necessário aprender com ele, quem é humilde e manso de coração, entre aspas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aí naquele de novo, Mateus 11, 29. Por que Jesus era manso? Pergunta. Por que Jesus resignou-se? Obedeceu ao Pai. A resposta. Em tudo ele cumpriu o que predisse a profecia. Jesus poderia deliberar e ir atrás de uma montaria melhor para apresentar-se a Jerusalém. Porém, resignou-se a cumprir a profecia, entre aspas. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre o jumentinho, filho de animal de carga. Mateus 2,15, 21,5, aliás. Entre aspas, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá de justo e salvo, pobre montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9,9. Aí. Pronto, agora para terminar. A melhor tradução é a que demonstra que Jesus veio humilde e não pobre, como a utilizada acima, pois o verso demonstra a obediência do servo do Senhor. Quando a Bíblia diz que Moisés era um homem mais manso que havia sobre a terra, não está apontando virtudes psíquicas, antes destacando a obediência de Moisés, que era servo obediente na casa de Deus. Parênteses, Números 12, 3 e 7, Hebreus 2 a 5. Qualquer que executa a obra de Deus é manso, humilde. Qualquer que põe por obra o juízo de Deus é manso. É não, porque eu sou minha mulher. Tem que ser, entre aspas. Buscai ao Senhor vós, todos os mansos e mansas da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscar a justiça, buscai a mansidão, pode ser que sejais escondida no dia da ira do Senhor. Não, entre aspas que tem aqui, ó. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. De novo, entre parênteses, João 6,29. A verdadeira humilhação pertinente ao cristão, à cristã, refere-se à sujeição a Cristo, tomando sobre si o jugo de Cristo. Rapaz, foram 4 vídeos, tem hora que dá umas gaguejadas, porque na hora que deu a cabeça volta, não estou de ouvido, né? Tem que ter essa dica que eu não fiz cirurgia, mas 4 vídeos falando sobre humilhação. Não é possível que um desses 4 vídeos não toque ao meio de vocês aí. Alguma coisa que eu falei desses 4 vídeos. Essa foi a última parte sobre humilhação. Bem, meu telefone de contato, aqui tem um prefixo 981382444. Eu preciso de tudo aqui para fazer vídeo com mais qualidade. Uma TV, um notebook gamer, profissional, né? Se possível for, profissional. Esse game eu não vou jogar não. 32 GB de memória, se puder colocar, SSD de 2 TB, de 7, tela boa, né? Qualidade. Uma TV também que para ligar nele. No mínimo 43 polegadas pode ser. Né? Estou precisando também de um tablet, 128 GB ou mais, né? Para poder andar com ele na bolsa, para fazer trabalho na rua. Eu precisava trabalhar na rua, não tudo de casa. O celular que eu comprei não chegou ainda. Blackview, vocês aí, fizeram de 490 por 189, ainda não chegou o celular. Tudo pelo site. Comprei a tela do notebook, não veio ainda também, pelo site. Né? Comprei a mesa com regulagem, tudo não chegou também, pelo site. Né? E parcelado. Tudo uma empresa séria, mas o que foi que houve? Extraviou, deu problema, porque eu não comprei. Pelo AliExpress, pelo Shopee não.
pelo cartão Nubank, não tem nada a ver com essas empresas. Olha, Pé, Shopee, Banguda, não tem nada a ver. Amazon não tem nada a ver com essas empresas. A tela, a mesa e o celular. Nenhum desses tem nada a ver com essas empresas. Aí vocês aí não mandam, o que é que eu fiquei? Já estão me cobrando, ó. Comprei 2 chips de operadora. Aliás, para colocar um chip de operadora, aí ele é autoadesivo, colocar no celular. Por causa como é de queda de sinal de operadora. Não parar de perguntar para ficar comigo. Não chegou ainda. Parece que a gente está sendo enganado, né? Bota você como for sério. Se não for a gente hackeando, né? Perde dinheiro. Agora tudo parcelado. Aí eu vou esperar, se a semana não resolver nada, eu vou bloquear. Mas não deixe de fazer a sua parte não. Se humilhe, viu? Em casa, onde você estiver, tá em erro, tá em pecado. Certo? Agora vamos engolir o ranço, né? Vamos criar vergonha que vamos mudar. Porque quem não muda, não vai conseguir chegar a ver Jesus não. E se ver Jesus vai ficar aqui embaixo. Ninguém quer ficar aqui embaixo, né? Se humilhe, certo? Passei uma noite na igreja dormindo, me humilhando lá para perdoar a Deus. O pecado vem na vida da gente, mas é consequente. Estamos na carne, então por esse pecado, mas não por safadeza, porque queremos pecar. É uma consequência que a gente tem que deixar de lado. É feito cachorrinho de estimação, certo? É inconveniente você ter cuidado do bicho, esquece de cuidar de você. Ficando por aqui, obrigado pela atenção. Vamos falar mais de humilhação. Me cuidei, se humilhe também. Estou me humilhando até hoje, mas é uma questão de justiça e de saúde. Então Deus me ajude e me perdoe. Tá? Perdoe todos nós. Obrigado pela atenção e boa noite.